No nosso paper, estudamos uma teoria chamada cromodinâmica quântica. O que é cromodinâmica quântica? A cromodinâmica quântica é a teoria que estuda uma força da natureza chamada a força forte. Então, o que é essa força forte? Ora, como sabemos, os átomos têm os elétrons que giram à volta do núcleo, que é feito de prótons e nêutrons. Mas isso não é o fim da história. O próton e o nêutron não é uma partícula fundamental. Não são partículas fundamentais. Se a gente for ver bem lá dentro do próton e dentro do nêutron, tem quarks. E esses quarks, sim, são os constituintes fundamentais do núcleo. Ora, esses quarks, como é que eles se mantêm presos ali uns nos outros para fazer os núcleos que são cargas positivas, como o próton? Porquê é que eles não disparam e se vão embora? Porquê é que estão ali aquele núcleo cheio de quarks e antiquarks, todos ali presos? É porque existe a tal força forte que os prende e que não os deixa fugir. Essa força é uma bola de energia que não deixa aquelas partículas fugir. Ora, o que acontece com essa energia se a gente tentar pegar em dois quarks e os separar? Bom, nós sabemos o que acontece em bonecos, mas não sabemos em matemática. Então o que eu vou dizer agora é o boneco. E o boneco é o seguinte: a gente tenta separar o quark e o antiquark, e como que aparece entre os dois? Um tubo de energia, como um sabre de luz do Star Wars. Então aparece esse tubo de energia. E eu quero separá-los, porque eu quero ver o quark e o antiquark juntos, tento separar e não consigo. Porquê? O que é que acontece? Eu puxo este tubo de energia e ele quebra. E quando quebra, o que acontece é que crio dois tubos de energia. Cada um deles com dois quarks na ponta. Porquê que isso pode acontecer? Porquê que a energia, de repente, parte e dá origem a duas partículas? Bom, porque o Einstein nos ensinou que energia e massa podem trocar uma com a outra. Energia é igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, a famosa fórmula do Einstein. Então pode acontecer isso. Eu tenho este tubo de energia que mantém as partículas juntas umas nas outras, e eu puxo e ele pode partir. Ora, o que nós gostávamos de fazer é estudar estes tubos de energia. Entender estes tubos de energia. Mas é difícil precisamente porque está muita coisa a acontecer nos tubos de energia. Muitas partículas, chamadas gluões, estão a formar este tubo de energia. E todos estes gluões estão todos a interagir uns com os outros e tornam estes tubos de energia possíveis de entender a nível destes bonecos. Nós sabemos o que está a acontecer lá, mas não conseguimos calcular. A matemática não é boa que chega. Então o que nós fizemos neste nosso paper foi pensar, em vez de tentar estudar o tubo de energia que descreve os núcleos do nosso universo, que formam as partículas que estão dentro do nosso corpo, vamos tentar estudar o espaço possível de todos os tubos possíveis de energia, de todas as teorias possíveis físicas. Ora, acontece que esse é um problema que pode parecer muito mais difícil, porque em vez de estudar uma teoria, quero estudar o espaço das teorias todas, mas que existem ferramentas matemáticas bem poderosas que nos permitiram estudar este problema das metateorias dos tubos de energia. E qual é a filosofia por trás deste tipo de estudo? A ideia não é estudar todas as teorias físicas, é estudar o nosso universo. Mas a ideia é que, ao estudar tudo o que é possível e ao fazer um mapa das teorias possíveis e impossíveis, podemos ver se nesse mapa se existem pontos especiais, se existem fronteiras entre possível e impossível, se existem ilhas de possível no meio de um mar de impossível, e se o nosso universo está num ponto especial nesse tal mapa das teorias possíveis e impossíveis. Então foi isso que fizemos. E como é que estudamos para dar uma ideia mais matemática do que nós fizemos? Nós estudamos, por exemplo, o que acontece quando eu estico este tubo e quando considero pequenas ondas que se movimentam neste tubo de energia. Então, se eu pensar qual é a função que descreve quando estas ondas interagem umas com as outras, eu obtenho uma função matemática que descreve a probabilidade de duas destas ondas baterem e produzirem outras duas ondas neste tubo de energia. Ora, o que acontece é que a matemática nos permite estudar o espaço de funções.
Então eu tenho esta função da energia. E usamos técnicas matemáticas para estudar o espaço possível das funções. Como é que isto é possível? Porque a função não é uma função qualquer. É uma função que nós sabemos muitas das suas propriedades. Não sabemos tudo, porque, como eu disse, a teoria é muito difícil, mas sabemos muitas coisas. E então, estudando o espaço possível das funções, usando estas tais técnicas de cálculo matemático, podemos desenhar este tal mapa que separa o possível e o impossível. Aqui nesta região em cima, por exemplo, no canto superior esquerdo, podemos ver que a região que está pintada é a região que nós vimos que é possível. E cá fora é o que é impossível. E aqui, esta fronteira colorida, nós fizemos colorido para conseguir ver o que acontece nesta fronteira. É como se fosse uma praia que separa a terra, que é o que é possível, do mar, que é o que é impossível. E quando fomos por esta praia, ao longo da praia, fomos seguindo várias propriedades deste tubo de energia que estão aqui nos outros painéis. E reparem, o que é que acontece? Estas propriedades, que são, por exemplo, vários estados que aparecem nestes tubos de energias, passam por uns valores que têm aqui nestes painéis, nos outros 3 painéis, se vocês virem, passam por uns valores como as bolinhas e uns triângulos e uns quadrados. E o que são esses valores? São os valores que nós observamos na natureza. Então significa que parece que, de facto, neste espaço de possível e impossível, nós vivemos na praia. E porquê? Não sabemos.